Vamos falar sobre esse assunto com o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, para a gente analisar esse que foi o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Oi, Sakamoto, boa noite para você. Que impressões você teve aí do depoimento do Queiroga? Ele foi evasivo em vários momentos, né? Tentou ali sair pela tangente. Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. Bem, o ministro pode sair desta audiência com o troféu Quiabo Liso 2021. Claramente foi ensaboado do início ao fim. E como você bem colocou, acho que a escolha do UOL, do vídeo para abrir, foi a parte que foi mais claro, para mostrar o quão ensaboado ele foi ao falar de cloroquina, né? Instado a comentar o comportamento do presidente da República, que equivocadamente faz propaganda de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, dentro aquela farsa chamada kit Covid, né? Que a maioria dos médicos no Brasil e no mundo acham que é uma bobagem, acham que é perigoso o uso disso para combater a Covid-19. Então, instado a falar sobre esse emprego que o Bolsonaro quer, chamado tratamento precoce, ficou doente, já começa a tomar, né, ou toma para antes de ficar doente, ele saiu pela tangente. Ele não respondeu. Isso é sensacional. Você vai pegar o vídeo várias vezes, ele não responde. O Renan Calheiros ficou irritado e outros senadores também, com razão, ele não responde. Aí também ele não responde por dois motivos, né? Se de um lado ele respondesse, né, e ele falasse que com base em evidências científicas, a cloroquina, a ivermectina, entre outros medicamentos do kit Covid, são ineficazes para o tratamento da Covid, que pode trazer graves efeitos colaterais, ele seria demitido. Bolsonaro ia mandar ele pastar, ia fazer uma pressão muito grande, como fez no caso, quando inviabilizou a gestão de Mandetta e de Tais. Então, o que acontece é que, por outro lado, se ele dissesse abertamente que acredita que a cloroquina é a saída para a Covid-19, concordando com o presidente Bolsonaro e concordando com o Pazuello, né? O que aconteceu? Ele ia acabar com qualquer resquício de moral que ele ainda tem com a classe médica, porque ele ia ser visto como um terraplanista biológico. Então ele ficou naquele meio, toreando, né? Não quer desagradar o presidente para não perder o emprego, mas também não quer se manchar junto com a classe médica. Vamos juntos aqui fazer um balanço dessa primeira semana, né? Lembrando que havia também expectativa para o depoimento do presidente da Anvisa, Barra Torres, que foi adiado para a próxima terça-feira, dia 11. Seria hoje, mas por conta do tempo, né, não deu para ser ouvido. Mas já foram ouvidos, então, o ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Nelson Teich e hoje o atual ministro Marcelo Queiroga. Pazuello também seria essa semana, disse que teve ali contato com alguém com o Covid, acabou ficando para daqui a 14 dias. Sua impressão sobre esses primeiros momentos de CPI? O governo deve ficar preocupado com as informações que já temos até aqui, Sakamoto? O governo já está preocupado, Diego. Tanto que o governo está preocupado, tanto que Bolsonaro está preocupado, que aconteceram duas coisas essa semana. Primeiro, Pazuello refugou, né? Que nem o cavalo lá na Olimpíada, o Balubê do Rouet, chegou na hora lá do salto, refugou, né? Ele não foi para o salto. Ele simplesmente trouxe uma história que tinha tido contato com duas pessoas que tinham pegado Covid e por isso ele não podia. O que é estranho, porque estava se divulgando hoje que ele recebeu visitas, né? Mesmo com contato. E vamos ser sinceros, o ministro Pazuello estava andando sem máscara em shopping, então a última preocupação dele é contaminar ou ser contaminado. Mas usou essa justificativa, ficou para daqui a 2 semanas. Por quê? Porque o Planalto estava com medo, ele estava tenso, ele estava nervoso. As informações coletadas pelos colegas é que ele não estava bem e poderia entregar o jogo, poderia jogar contra, né? Ao mesmo tempo, o presidente da República deu declarações, né? Falou da China, falou que a China, falou ontem que a China tentou responsabilizar a China pelo vírus, falou de guerra biológica, ameaçou novamente governadores, fez uma ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que ia mover decretos para reabrir a economia no Brasil inteiro e ninguém ousasse fazer nada, criticou máscara, falou que já encheu o saco esse uso de máscara, ou seja, tudo isso mostra, na verdade, não força de Bolsonaro, mostra fragilidade. Bolsonaro, quando está fragilizado, quando está contra a parede, ele faz o quê? Ataca. Isso é o que ele faz de melhor. Ele tenta atacar para gerar uma cortina de fumaça, para desviar a atenção do foco principal, e é o que aconteceu. Agora, completando, falando o que aconteceu, além de hoje, em que Queiroga deixou claro que a política
sobre a cloroquina é um dos pontos principais que a CPI vai ter que se debruçar, porque mostra que houve uma ingerência clara por parte do presidente da República, atuando como garoto propaganda de um produto que é comprovadamente ineficaz para o tratamento da doença. Da mesma forma, ontem, né, o ex-ministro Nelson Teich, que ficou no cargo por 29 dias, também falou que saiu por conta da pressão por parte da intenção do presidente da República de ampliar a distribuição e o uso desse medicamento. Falou que essa foi a gota d'água. E na segunda-feira, Luiz Henrique Mandetta trouxe, ele é político, fala bem, tudo, ele trouxe uma série de elementos para discussão, mas acho que um dos pontos principais foi ele relembrar uma carta que deixou nas mãos de Jair Bolsonaro, dizendo que até dezembro 180 mil pessoas morreriam por Covid se nada fosse alterado na forma como o presidente estava combatendo o vírus. Vamos lembrar que em dezembro, no final das contas, haviam 195 mil mortos, o que significa que Bolsonaro sabia o que ia acontecer, mas não mudou suas atitudes, não mudou a ideia de aplicar uma imunidade de rebanho, ou seja, vamos contaminar todo mundo para que o vírus pare de circular. É claro, o efeito colateral disso são mortes, né? E ele sabia disso e não alterou.